Shalom, meus amados e queridos ínclitos, distintos irmãos amados, estudantes da Palavra de Deus. Falamos aqui de Lajinha Mina, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse Centro de Cultura foi uma instituição, uma escola teológica, foi criada aqui por mim em 1992, com o apoio do Ministério Tabernáculo, a denominação a que eu pertenço desde 1987. E nós, então, criamos com o objetivo de capacitar, qualificar os obreiros do Ministério Tabernáculo e também de toda a região. E temos feito isso aqui. Nesses 29 anos, quase 30 anos, ano que vem faremos 30 anos, nós já ministramos aulas aqui para mais de 2.000 pessoas e mais de 500 se formaram nos seus cursos básico, intermediário ou bacharelado livre. Mas tem curso de Gemátria, que é o estudo dos números na Bíblia, tem curso de Xirologia, que é Cantar de Salomão, tem curso de Etiologia, que é estudar os costumes, os usos e costumes das culturas onde o povo da Bíblia viveu, que é romana, síria, caldaica, babilônica, romana, grega, hebraica, etc. Temos variados cursos. Nós estamos tratando aqui da matéria chamada homilética, que é a arte de pregar. Essa matéria está no 4º bloco do livro do curso de Teologia Básico. Tem 6 livros, ela é a matéria do 4º livro. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre retórica, como usar técnicas e táticas e estratégias e regras para se falar bem, para comunicar-se bem. Hoje falaremos dos recursos visuais que temos para apresentar o nosso sermão, a nossa pregação, a nossa prédica, o nosso estudo. Um dos recursos mais antigos que a gente tem é o flanelógrafo, né? Eu me lembro muito bem disso, porque eu fui criado na Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa professora, Maria Celita Magalhães, Sacra, Alvim, ela usava o flanelógrafo. Eu lembro até hoje, eu era uma menina de 5, 6 anos, daquela flanela, né, num pedestal, e ela punha as figurinhas que colavam ali. Abraão saindo de Ur dos Caldeus e vindo para Padã Arã, e depois, com 75 anos, ele ingressando na Canaã, mostrando Abraão, mostrando Terá, pai dele, mostrando a esposa dele, Sara, o sobrinho Ló. É um recurso muito importante, que hoje é muito pouco usado, né? Nesse tempo da modernidade, nós temos os tablets, nós temos o data show, nós temos os notebooks, nós temos o CD, o DVD, o pendrive, temos variados modelos para se fazer essas visualizações. Só fazendo aqui uma retrospectiva aqui, uma das maneiras melhores que tem para se aprender é o visual. A gente, quando somente escuta, aprende, vamos dizer, 10%, 20% do que está se ouvindo. Quando você ouve e escreve, dobra, se é 20, passa para 40, 50. Quando você vê, visualiza, aquilo aumenta muito a capacidade de memorização, de gravação. Por isso eu tenho indicado para todos os nossos alunos acompanhar essas gravações da Rede Record, que tem feito de temas bíblicos. José do Egito, Esther, Sansão, e a Terra Prometida, né? Davi, e agora recentemente Gênesis. Há muita coisa ali que é de novela, né? Que se acrescenta alguns detalhes. Por exemplo, a Bíblia diz que não chovia antes do dilúvio. E a gente viu lá na novela uma chuva acontecendo lá com Noé, né? Antes de Noé, que Noé viu chuva, mas Adão, Sete, Enos, Cailã, Maalalel, Jared, Enoque, Lameque não. Matusalém viu chuva também, que morreu no ano do dilúvio. Mas Lameque, filho de Matusalém, como viveu só 777 anos, morreu mais ou menos 15 anos antes do dilúvio, e foi no ano 1656, da criação do homem, depois que criou Adão, ele não viu chuva. Outra coisa que a gente viu também no acampamento deles lá, dos pré-diluvianos, a gente viu eles comendo frango, né, assando uma ave qualquer. Não se comia carne antes do dilúvio. A dieta carnívora só ocorreu após o dilúvio. Então é bom a gente ver isso aqui, vai assimilando. Eu fico lembrando ali de Nimrod, né? Depois do dilúvio, Nimrod. Fico lembrando da Torre de Babel e a dispersão, a confusão de línguas, o povo saindo, né? É muito importante para visualizar. O que se visualiza aprende muito mais. Então os recursos visuais são muito importantes para tudo, principalmente para a memorização.
Você pode usar uma cartolina, né, num suporte qualquer, projetor de filmes, né? Antigamente que passava slides, né? Hoje em dia não existe mais slides. Naquele tempo antigo, nos anos 70, 80, a gente via slides, aquelas fotozinhas colocadas no projetor, que projetava aquilo. Quadro de giz, você pode ter um quadro e vai escrevendo no quadro, né? É um recurso muito interessante também. Cartaz, você pode colar vários cartazes com tema, com fotos, de maneira que a pessoa possa aprender também. Gravuras, você pega ali, pode fazer gravura no compensado, pode fazer a gravura no isopor, toda maneira para se fazer o quê? A fixação da imagem, a visualização, forçar a visualização, de maneira que você vai facilitar a memorização. Então, nessa década de hoje, nesse tempo de hoje, nós precisamos de usar o que temos de tecnologia a nosso favor. Muita gente não vai querer continuar, por exemplo, usando flanelógrafo. Se nós podemos ter um data show na igreja, você pode reunir as crianças, né? E eu ensino aqui, preconizo muito o culto para crianças, né? É muito importante que se faça isso. Separe as crianças dos adultos na prédica. Você vai fazer um sermão com o pregador ministrando para pessoas adultas, com um monte de criança ali. A criança não está captando nada que está falando. Ela não está pegando aquela palavra, não está chegando a ela. A dona conversar com seu coleguinha, a dona brincar de celular, brincar de joguinho, ela começa a dormir, ela encosta no banco e dorme, porque aquele culto não está atingindo aquela clientela. Então é muito sábio, é de muito bom alvitre, toda igreja ter a separação da clientela. Então na hora do culto à noite, as crianças saem depois do louvor e vão para o culto das crianças, onde a palavra vai ser específica para elas, vai se passar filmes bíblicos, vai se ministrar, vão ensaiar, vão encenar. Um vai ser Abraão, um vai ser Sara, outro vai ser Isaac, Jacó, Isaú. Vai se facilitar a aprendizagem das crianças. Então, se você ainda não tem na sua igreja, dê essa dica para o seu pastor. Convença-o a fazer o culto das crianças, que é segmentação, né? Outros lugares tem mudo e surdo no meio do auditório. Gente, mudo e surdo não está entendendo nada, ele não escuta e nem fala. Eu preguei nos Estados Unidos, na cidade de Fort Pierce, na Flórida, e na igreja brasileira, nós tínhamos algumas pessoas que eram americanas. Eu falando português, eu tinha do meu lado um pastor que traduzia no ponto eletrônico, direto no ouvido da pessoa, e ela escutava lá o que eu estava falando em português, ela ouvia em inglês. Quer dizer, adequando o sermão, que você vai fazer o quê? O que aquela pessoa ia fazer durante a minha prédica? Ela ia ficar dormindo olhando para as estrelas. Se ela não entende nada de português, ela só entende de inglês, ela só fala e ouve e interpreta em inglês. Então era necessário que se fizesse alguém fazendo tradução simultânea. E eu vi isso também nas igrejas lá de Vancouver, no Canadá. Eu fui na igreja lá, e quando você vai entrar na igreja e começar o culto, tem na antessala que vai dar acesso ao auditório, tem lá tradução, português, espanhol, francês, chinês, japonês, mandarim, vários idiomas disponíveis. Você pega aquele fonezinho, já está sintonizado numa pessoa que vai transmitir para o Wi-Fi a prédica todinha para você, direto no seu ouvido, que você vai ouvir na sua língua nativa. O camarada fala lá em inglês, o culto era ministrado em inglês, e eu ouvia aqui no meu ouvido em português, do meu lado tinha um italiano, eu ouvia em italiano, do outro lado tinha um francês que eu ouvia em francês, e assim ia. Então é de muito bom alvitre isso aí. Então nós falamos na aula de hoje sobre os recursos disponíveis para uma boa prédica, para um bom sermão. Recursos esses para apresentação de mensagens. O principal, mais interessante de todos, é o que usa os meios visuais para melhor fixação da aprendizagem. Fica na paz de Deus.